Fazendo pedra viva e muita sujeira. Cada delas ainda das tu cada viciosa só tu não vive melhor, sabe? Vai melhor, tu cada delas eu 1 milhão que tu cada delas desde que fica ali eu fiz galera. Isso é tão aqui mesmo. Ele vai ficar para pedir falou assim, certo? Assim, isso fez assim, se vídeo é um de quatro bocado que tu ficou, eu não sei, sabe? Então, tu vai ter 10 minutos que tudo cada dele, tchau. Tô aqui, galera. Sabe, eu tô aqui, é? Mas já, Davi. Eu dinossaurinho tá ganhando 10 milhões. Tô feliz aqui no meu canal. Se você gosta do meu vídeo, se inscreva aqui embaixo e o like aqui. Vai ajudar muito. E vai ficar muito famoso. Visita aí, dinossaurinho.